Jesus entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava ao povo. Lucas capítulo 5, verso 3. Acredito que a maioria de nós já ouviu ou até mesmo cantou aquele cântico de crianças que diz: "Com Cristo no barco, tudo vai muito bem e passa o temporal." De uma forma bastante simples, o cântico mostra a profunda, consoladora e encorajadora realidade de que, por mais revolto e ameaçador que esteja o mar da vida, se Cristo faz parte da nossa existência, tudo ficará bem, pois ele tem o poder de acalmar tempestades. O Jesus que entrou no barco de Pedro deseja entrar no barco da vida de cada pessoa. Estar no barco de Pedro foi a primeira atitude de Jesus que o levou para dentro da vida de Pedro para ter um relacionamento com ele. E, em consequência, isso levou Pedro para dentro do reino de Deus. Podemos encarar o ato de Jesus entrando no barco de Pedro como uma metáfora para a verdade de que ele entra em nossa vida, em nosso barco, em nossa história, para mudá-la completamente. E de dentro do nosso barco, ele age e nos ajuda a encontrar vida, a crescer na fé. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem, porque nossa história segue por novos rumos que serão marcados pelos propósitos de Deus. Seguimos conhecendo e participando do reino de Deus, e Deus segue realizando em nós sua boa obra dia após dia. De um modo geral, Jesus entrou no barco da história humana quando veio ao mundo. E de modo pessoal e particular, ele entra no barco da história de cada um de nós no momento em que nos entregamos a ele como nosso Salvador e Senhor de nossas vidas. Foi com Jesus em seu barco que Pedro experimentou a surpreendente realidade de que, sob a autoridade do Mestre, uma pesca fracassada poderia se transformar na pesca maravilhosa. Com Jesus em seu barco, Pedro pôde conhecer o poder do Filho de Deus, que com a autoridade de sua palavra acalmaria o vento e faria cessar a tempestade. Com Jesus em seu barco, Pedro foi ousado em se arriscar no que nenhum outro discípulo se arriscou, fazendo o impossível, o inimaginável, sendo capacitado a andar sobre as águas. Ainda assim, ele também constatou o quanto era fraco em crer e teria uma demonstração de que jamais poderia seguir sem a ajuda de Cristo. Pedro foi confrontado com a realidade de que, mesmo sob a autoridade de Cristo, ainda continuaria a ser vulnerável. O vento forte e o barulho das ondas ainda seria capaz de desviar seu olhar e enfraquecer sua fé. Mas sempre ele poderia contar com a mão do Mestre para segurá-lo e mantê-lo na superfície. Assim somos nós, frágeis e cheios de vulnerabilidades. Porém, se Cristo está no nosso barco, sob sua autoridade, podemos ousar fazer o que ninguém mais fez e experimentar o que ninguém mais experimentou. E quando Jesus entra no barco de nossa vida, é para sempre. Ele nunca mais pula do barco. E de dentro do nosso barco, ele nos dá direção e nos fortalece. Ele acalma tempestades e nos mostra o que ainda não vemos. E mesmo quando parece que ele não está acalmando a tempestade, podemos ficar em paz, porque ele está conosco no barco. Se Cristo está em seu barco, exercite a confiança, a obediência. Lance as redes se ele lhe manda lançar, ainda que o resultado pareça improvável. Se ele te chamar para andar sobre as águas revoltas, confie. Divida com ele suas preocupações, angústias e alegrias. Celebre a presença de Jesus em seu barco e leve outros a saber que um barco nunca mais é o mesmo depois que Cristo entra nele. Pois aí já não importa o mar, porque Cristo está no barco.
E com Cristo no barco, tudo vai muito bem e passa o temporal. Pai querido, obrigado por ter enviado teu Filho amado para entrar no barco da história humana. E mais ainda por ter entrado no meu barquinho. E hoje, mesmo em meio às mais avassaladoras tempestades, eu tenho paz, tranquilidade, segurança, pois sei que Cristo está no meu barco. E por isso, tudo vai muito bem e o temporal vai passar. Em nome de Jesus. Amém. Que este dia seja mais um dia em que você possa experimentar da santa e bendita presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo.